Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem novo patrocínio. Nessa sexta-feira o clube anunciou acordo com os postos Ali. Acordo até o fim de 2026. Cada ano de contrato rende 4 milhões de reais ao Galo. São 1 ano e meio de contrato, então dá para dizer que o Atlético vai embolsar na casa dos 6 milhões de reais. A marca, o logotipo dos postos Ali vai ficar na região central da camisa do Atlético. Importante contar que a estreia já acontece nesse sábado contra o Bahia na Fonte Nova e como parte do plano de ativação nos postos Ali vai ser possível encontrar distribuição de ingressos e uma série de ações promocionais que serão feitas nos próximos meses. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Contei para vocês com exclusividade sobre o clima ruim entre jogadores do Galo devido a atrasos de salário e outros pagamentos. Hulk confirmou absolutamente tudo o que foi contado no vídeo. Hulk deu entrevista nessa quarta-feira e afirmou, abre aspas, é uma situação muito delicada. Cheguei aqui em 2021 e desde então nunca vivemos esse momento. Ontem tivemos uma reunião com o CEO, o Bruno Mussi. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível. Às vezes ficamos um pouco perdidos sem informações. O mais importante é saber que eles estão tomando as providências. Se você não assistiu ao vídeo da manhã, eu te informo que foram 2 reuniões nessa semana. Jogadores cobraram uma posição da diretoria e conversaram com o Vitor, diretor executivo de futebol do Galo, na segunda-feira. As respostas do Vitor não foram convincentes e eles exigiram um encontro com o representante da SAF. Até por isso o Bruno Mussi foi responder aos questionamentos. A irritação é tamanha que alguns jogadores do Galo já manifestaram a intenção de mandar uma notificação contra o departamento jurídico do Atlético, exigindo o pagamento das dívidas em até 48 horas, só para reforçar. O Atlético não paga direitos de imagem desde o dia 20 do mês passado e salários em carteira desde a última segunda-feira. Há pendências também com luvas, prêmio pela assinatura do contrato e comissões a empresários. Luvas e comissões não são pagas desde o mês de fevereiro. Bora falar agora sobre uma faxina nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro, muito incomodado com a falta de resultados em campo e também com as poucas revelações de atletas para o time principal. Os acionistas atleticanos decidiram fazer mudanças radicais. E cerca de 100 garotos serão convidados a deixar o Atlético nos próximos dias, das categorias sub-9 ao sub-20. Essa determinação ainda está sendo definida, quem sai, quem fica, mas a ideia é abrir espaço para que outros atletas mais jovens possam chegar. E a busca do Galo vai se dar através da captação de jogadores indicados e observados por analistas do Galo, mas também através de testes, e assim que existirem novidades sobre testes, volto para contar para vocês. O Galo está muito incomodado, especialmente com a categoria sub-20, que é o topo da pirâmide quando a gente fala em categoria de base. O time sub-20 corre enorme risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o penúltimo. Os 3 últimos são rebaixados, restam apenas 3 rodadas e se o Galo não vencer o Lanterna Atlético Goianiense nessa quarta-feira em Goiânia, vai ser praticamente certo o rebaixamento do time para a Série B. Galo que não vence um título mineiro no sub-20 desde 2019 e conquistou sua última taça do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Fui o primeiro a contar para vocês sobre a insatisfação do elenco atleticano em relação a atrasos de direitos de imagem, salários em carteira e luvas. Também contei para vocês a respeito de 2 reuniões que aconteceram nessa semana. Na segunda-feira com o Vitor, na terça-feira com o Bruno Mussi, que é o CEO do clube. Pois bem, quero acrescentar em cima dessas notícias de que 2 atletas em especial andam bastante irritados com a diretoria atleticana e já notificaram departamento jurídico do Atlético em relação a esses atrasos. O próximo passo, em caso de inadimplência, é levar o Atlético à justiça. Confesso que não sei qual seria o modelo e qual seria a tentativa para rescisão do contrato. Até porque, em geral, no futebol brasileiro, você quebra o contrato com um clube se houver atraso de 3 meses em salário, em carteira, e também em direitos de imagem. O Atlético hoje tem 1 mês de salário em carteira atrasado, 1 mês de direito de imagem atrasado. As luvas, que têm quase 6 meses de inadimplência, não costumam garantir a rescisão de contrato na justiça. Estava conversando com o Igor Tebe Assunção, que é meu parceiro de 98 Esportes, para tentar entender qual seria o caminho para esses jogadores tentarem a rescisão com o Galo. Ele citou o Fundo de Garantia, o FGTS. Confesso que não consegui descobrir quanto e se deve o Atlético em relação ao Fundo de Garantia para seus jogadores. Só para completar, você deve estar se perguntando, Nicola, mas quais são esses 2 jogadores bastante insatisfeitos?
o atleta titular absoluto do Atlético, que me contou toda essa situação, preferiu omitir o nome desses jogadores. O que eu consegui descobrir é que um desses atletas insatisfeitos é titular absoluto da equipe do técnico Cuca. E o Cuca sofreu muito, né, com a ausência de vários jogadores. A gente conversou muito sobre isso. Ele até tentou em alguns momentos algumas alternativas, mas com o departamento médico, com jogadores importantes, o Romano, várias vezes o que acontecia é o seguinte: o titular estava mal, tinha que continuar jogando, porque não tinha boas opções no banco. Aí chega uma hora que ele fala, vou tentar, porque a coisa não tá andando, não tá indo tão bem, eu vou tentar alguma alternativa. Colocava o titular no banco e colocava o reserva para jogar. O reserva era pior do que o titular jogando mal. Agora não. Agora, ainda que pese que ele ainda tem desfalques importantes, né? O Everson, o Rony e o Patrick, mas ele já tem um leque maior de opção, já pode ir, sabe, moldando o time, pode trocar o time, pode poupar o time. Então, isso é muito importante e vai ser fundamental para um Atlético que está vivo nas 3 competições, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e no Brasileiro. Esse é o grande destaque, né? O Cuca olhava para o banco, aí falava, vou ter que colocar alguém. E aí quem entrava não mantinha, não conseguia manter nem o nível do cara que estava mal jogando. Então agora ele tem alternativas pro ataque, né? Ele já tem o Dudu, que já jogou na última partida antes da parada. Ele tem a volta do Coelho, como a gente viu. O Rony vai cumprir suspensão, mas depois, na próxima rodada, no próximo jogo, inclusive, já está à disposição pela Sul-Americana. Você tem mais alternativas, evidentemente. Você tem o Júnior também, que deve mostrar uma melhor condição. Enfim, você vai criando alternativas. Eu acho que a principal notícia, sem dúvida alguma, é aquela 1 em 2, né? A volta do Arana, que não só reforça a lateral esquerda do Atlético, mas também traz o Rubens de volta ao meio-campo. É isso aí. E por falar nos jogadores, novidade no time para amanhã, Rubens. Pois é, a novidade amanhã vai ser para a vaga do Everson, que vai cumprir suspensão. O Gabriel Delfim, ainda muito jovem, em abril, inclusive, teve o seu vínculo ampliado com o Atlético até dezembro de 2029. A multa pro exterior subiu muito, 60 milhões de euros, próximo aí de 390 milhões de reais. O Gabriel Delfim, que vai fazer o seu 5º jogo no profissional. Lembrando, sem Matheus Mendes emprestado ao América, o Delfim foi, alçado à equipe como um segundo goleiro. Ali o reserva imediato do goleiro Everson, ele que tem 1,92 m e tá buscando o seu espaço e pelo menos quando teve oportunidade correspondeu bem na meta do Atlético, principalmente, com toda a responsabilidade. A vida de goleiro não é fácil, né, Romano? Engraçado sobre o Gabriel Delfim é que, conversando com algumas pessoas do Atlético, o fato de terem emprestado o Matheus Mendes para o América é porque eles confiam demais desse menino. De que ele tem só 22 anos. Sim. De que ele possa, no futuro, ser goleiro titular do Atlético. E olha que o atleta tá com uma safra boa. Porque ainda tem o Robert, que tem idade de juniores, disputou o Sul-Americano com a seleção. Tem o Pedro Cobra, que também está no time sub-20, ainda tem mais, se eu não me engano, mais 2 anos de sub-20. Quer dizer, se souber trabalhar bem, gol não vai ser problema pro Atlético. E 22 anos, 1,92 m, né? Então, sem dúvida que é um goleiro que é muito promissor. E olha que o Matheus, talvez tenha sido o melhor jogador do Campeonato Mineiro, né? Levou o América à decisão da competição, e que ali o próprio Atlético meteu um 4-0 na primeira partida final e acabou com o campeonato. Mas o Matheus, ele jogou muito, mas muito no Campeonato Mineiro, e agora o Gabriel Delfim tem a sua oportunidade. Não é fácil, né? Porque o goleiro, evidentemente, sente um pouco a falta de ritmo, né? E o Everson não dá brecha, né? Mas, de qualquer forma, tomara que ele tenha uma grande exibição. É isso aí. Ô Rubens, então, diante de tudo isso, passa um provável Galo para pegar o Bahia amanhã pra gente.
Vamos lá, então, para o provável Atlético pro duelo deste sábado, tendo Gabriel Delfim, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Existe sim uma preocupação com relação ao Arana para que ele não atue os 90 minutos. Então vamos aguardar o que pode fazer o técnico Cuca, podendo colocar também o Rubens na ala esquerda. Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino, Scarpa, Dudu e Hulk. Lembrando também, o Rony vai cumprir suspensão, assim como o Everson. O Atlético, que está na 7ª colocação, tem 20 pontos no Campeonato Brasileiro. O sabadão é em Salvador, Romano. O sabadão da Itatiaia, você vai acompanhar Atlético e Bahia, retomada do campo. A gente pode dizer que é um jogo de 6 pontos. Né? Você não tem a dúvida, né? Porque o Bahia ainda que vem motivado, né? Porque acabou de eliminar o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste, né? Tá mais uma vez na semifinal da competição. O Bahia tem 21 pontos, o Atlético tem 20. Você vê a importância desse jogo, né? Nessa briga aí pelas primeiras colocações. O Bahia tem esse problema, né? De um calendário muito lotado, né? Um calendário muito, muito cheio, né? Porque a Copa do Nordeste é mais competição. Então, se você pegar Libertadores, que ele acabou ficando com a 3ª colocação, vai disputar a Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Bahia já fez 45 jogos. Então é muita coisa. O Rogério Ceni vai se virando do jeito que ele pode, mas evidentemente que é um adversário muito, muito forte, muito difícil, inclusive, de ser batido nos seus domínios, tanto que o Bahia no Campeonato Brasileiro está invicto diante do seu torcedor. E ele tem um jogo terça-feira importantíssimo. Contra o América de Cali. Pelos playoffs. Playoffs. E o primeiro jogo é em casa, ou seja, você tem que fazer um resultado bom, porque lá é bem complicado. Jogando fora de casa, né? Isso tudo deve estar passando a cabeça do Rogério, né? Você não tem a dúvida que são muitas as competições e você tem que tomar decisões. Ele falou um pouco sobre isso, falou inclusive que a Copa do Nordeste não é uma prioridade, né? Não é uma prioridade do Bahia, mas que evidentemente ele leva em consideração. Talvez aí o refresco, né, pro time do Ceni é que na Copa do Brasil, nas oitavas, no sorteio ele pegou o Retrô. Talvez seja o adversário menos difícil, mas no mais, meu amigo, é semifinal agora da Copa do Nordeste, é oitavas da Copa do Brasil, tem esse playoffs da Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. É isso aí então, Massa Atleticana, esse aí é o resumo das notícias do Galo neste sabadão pra você. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Galão da Massa.